Faça comigo, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, povo de Deus. Tudo bom com vocês? Graças a Deus. Pode se assentar. Pode pegar a sua Bíblia. Você trouxe Bíblia, sim ou não? Pode pegá-la. Para você que não me conhece, eu sou o Padre Jefferson, sou pároco na paróquia Nossa Senhora de Fátima e administrador paroquial na paróquia São José Operário, na cidade de João Molevade. Uma alegria poder retornar à comunidade Deus Existe, estar com vocês nessa proposta da Deus Existe de, no tempo de carnaval, nos retirarmos e oferecer para vocês uma opção de comunhão, de aproximação com Deus, de viver um tempo diferente daquilo que tantos neste momento, neste tempo, estão experimentando. Do Evangelho de São Marcos, a passagem que vai nos ajudar neste momento, capítulo 5, versículos do 1º ao 20º. Chegaram do outro lado do mar, à região dos Gesarenos. Logo que Jesus desceu do barco, caminhou ao seu encontro, vindo dos túmulos, um homem possuído por um espírito impuro. Habitava no meio das tumbas e ninguém podia dominá-lo, nem mesmo concorrentes. Muitas vezes já o haviam prendido com grilhões e algemas, mas ele arrebentava os grilhões e estraçalhava as correntes, e ninguém conseguia subjugá-lo. E sem descanso, noite e dia, perambulava pelas tumbas e pelas montanhas, dando gritos e ferindo-se com pedras. Ao ver Jesus, de longe, correu e prostrou-se diante dele, clamando em alta voz: Que queres de mim, Jesus, Filho do Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Com efeito, Jesus lhe disse: Sai deste homem em espírito impuro. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu: Legião é meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe insistentemente que não os mandasse para fora daquela região. Ora, havia ali, pastando na montanha, uma grande manada de porcos. Rogavam-lhe então os espíritos impuros, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Ele o permitiu. E os espíritos saíram, entraram nos porcos, e a manada, cerca de 2.000, se arrojou no precipício abaixo e se afogaram no mar. Os que os apacentavam fugiram e contaram o fato na cidade e nos campos. E as pessoas acorreram a ver o que havia acontecido. Foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido e em são juízo, aquele mesmo que tivera a legião, e ficaram com medo. As testemunhas contaram-lhes o que acontecera com o endemoniado e o que houve com os porcos. Começaram, então, a rogar-lhe que se afastasse do seu território. Quando entrou no barco, aquele que fora endemoniado rogou-lhe que o deixasse ficar com ele. Ele não deixou e disse-lhe: Vai para a tua casa e para os teus, e anuncia-lhes tudo o que fez por ti o Senhor na sua misericórdia. Então ele partiu e começou a proclamar na Decápole
o quanto Jesus fizera por ele, e todos ficaram espantados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos, nós ouvimos nesta passagem de São Marcos uma afirmação para nós. Uma afirmação de que o mal existe. Uma afirmação de que o demônio existe. E influencia na nossa vida. Nos atormenta, nos oprime, em casos mais sérios, se apossa de nossa vida, o mal existe. Isso nós precisamos, num primeiro momento, para um começo de conversa, ter muito claro conosco, porque você encontrará pessoas que se dizem católicos, cristãos católicos, que dirão que o demônio não existe, que dirão para você que o mal não existe, quando a palavra de Deus, de forma muito clara, nos mostra e nos relata o contrário. Então, primeira coisa, nós precisamos ter diante de nós que, não só no fim da nossa vida, mas já agora, neste mundo, nessa vida nossa, nós temos diante de nós, na liberdade que Deus nos deu, opção de escolha, por Deus ou pelo inimigo de Deus, em praticar o bem, aquilo que provém do Senhor, ou em fazer com a nossa vida e praticar aquilo que não agrada a Deus. E aí, tendo isso claro diante de nós, e essa certeza de que existe Deus e o inimigo de Deus, já aqui, agora e depois desta vida, na liberdade que Deus nos deu, decidirmos. Gostaria de começar com vocês pelo final do tema que me foi dado. Somente curados e libertos conseguiremos seguir Jesus. E o evangelho que nós ouvimos, esta passagem de São Marcos, ouvimos que no final de tudo, depois de ser liberto, este homem quis seguir Jesus, mas o Senhor não permitiu. Depois veremos por quê. Este homem quis seguir Jesus. Ora, eu pergunto para você, você também, assim como este homem do Evangelho, quer seguir Jesus? Sim ou não? Sim. Pois eu preciso dizer para você que seguir Jesus tem um preço. Para seguir Jesus é necessário nós abrirmos mão de algumas coisas e algumas práticas da nossa vida que não podem fazer parte da vida de um cristão. Então você, até antes de responder a isso, precisa saber que ao se decidir por Cristo, a sua vida será diferente. Então algumas práticas que hoje você traz com você não vai poder continuar. Algumas coisas que você tem vivido, algumas pessoas que estão na sua vida e que têm te empurrado para o buraco não poderão permanecer. Você vai precisar tirar pessoas da sua vida. Você vai precisar findar relacionamentos, acabar com eles. Você vai ter que mudar a sua postura, o seu jeito de falar, sua forma de pensar, o que você está olhando, as coisas que você está escutando, o seu comportamento, sua forma de se vestir. E isso não é nada diante do que nós precisamos fazer por Cristo. Então, não basta dizer, eu quero seguir Jesus. Querer, todos nós queremos, tá? Mas entre querer e colocar em prática aquilo que precisa ser feito para realmente você ser cristão, você está disposto a fazer? E é isso que nós precisamos nos questionar. Porque Jesus, em outra passagem evangélica, ele dirá para nós, olha, não é fácil. Se você quiser me seguir, tome a sua cruz e me siga. Ora, se nós precisamos assumir uma cruz para carregar, é porque o caminho não será fácil. E por isso, sabendo disso, nós não podemos, diante das coisas que vão acontecendo na nossa vida, reclamar. Não temos que reclamar em momento nenhum, não é? Porque a palavra de Deus diz para nós, em tudo dai graças. Então, tudo que acontece na nossa vida é com permissão de Deus. Se Deus está permitindo você viver o que você está vivendo, é porque Ele sabe que você tem força, tem condições
de enfrentar, de viver, de lidar com essa situação e vencer. Deus não apresentaria para nós uma situação para nós sermos derrotados por ela. É porque Ele sabe que nós temos condições de vencer, de superar e continuar caminhando. E porque enfrentando, vencendo e continuando a caminhar, Ele sabe que nós nos tornaremos mais fortes para aquilo que está por vir e nós ainda vamos enfrentar, não é? Então, em outra passagem, Ele vai dizer para nós: não é fácil, para nós pensarmos e refletirmos se de fato nós queremos seguir o Senhor. Porque este homem queria seguir Jesus por quê? Porque Jesus libertou ele. De quantos demônios? De uma legião, mais ou menos, cerca de 2.000 demônios, versículo 13. Cerca de 2.000 demônios, é muita raça de capeta. É muito capeta junto, né? Atormentando a vida daquele homem. Então, imaginamos, ele vivia no cemitério, nas tumbas, como nos diz a passagem. Então, imaginamos o que era a vida deste homem e o sofrimento, porque ninguém se aproximava dele. Então, além da dificuldade de estar possesso, ainda tinha dificuldade de discriminação, de preconceito, daqueles que se afastavam, e por isso ele precisava se isolar, tem tudo isso. Então, ao ser exorcizado, foi o que aconteceu. Ao ser liberto por Jesus, a sua vida muda completamente, da água para o vinho. Então ele fica extasiado e quer seguir Jesus, como muitos de nós, em alguns momentos da vida, também faz. Não que estejamos possessos, mas algumas vezes nós vivemos algumas experiências que, por causa da experiência que nós vivemos, nós queremos buscar a Deus. Mas queremos buscar a Deus para que Ele nos dê mais dessa experiência que nós tivemos. Então é uma relação de interesse. Vai lá na Deus Existe para eles rezarem, para o padre rezar, para a comunidade rezar para você, porque eu estava com um problema, eu estava mal, eles rezaram e tudo se ajeitou, vai dar certo, vai você também que vai dar certo. E aí a pessoa vem e recebe a oração, e Deus faz. Nunca mais pisa na comunidade Deus Existe, até esquece o caminho para chegar aqui. Nunca mais pisa na igreja, não reza, não faz oração, não busca mais a Deus. Por quê? Porque já encontrou, já alcançou aquilo que queria, já teve aquilo que pedia. Então já teve, já está tudo bem, né? Não tem mais problema, não preciso mais de Deus. Muitos de nós têm tratado Deus desta forma, como uma prateleira de supermercado, onde nós vamos, pegamos aquilo que nós queremos e levamos para casa e suprimos nossas necessidades. Quando quisermos, voltamos lá na prateleira, pegamos novamente e suprimos as nossas necessidades. A nossa relação com Deus não pode ser estabelecida desta forma. Deus nos ama, e o que Deus pede é que nós possamos retribuir esse amor a Ele. Então não pode ser uma relação de interesse. Deus me dá, Deus, eu vou rezar para que o Senhor me dê, Deus faça, Deus que eu alcance, Deus tire de mim, Deus me cura, Deus me liberta, e só isso sem fazer a sua parte. Tem muitos de nós, muitos e muitos cristãos, que acham que é só abrir a boca e ir na igreja a cada 15 dias ou uma vez por mês, receber a comunhão de vez em quando receber os sacramentos, que pode dizer que é católico, que pode dizer que segue a Deus, e se acha no direito, às vezes até de exigir que Deus lhe dê. Deus não tem que nos dar nada, Ele vai dar se no seu amor achar que nós somos merecedores. Nós temos que correr atrás, nós temos que buscar. Se você não quiser seguir Jesus, não quiser assumir a sua cruz, para de pedir a Deus, porque você está sendo covarde, porque Deus sabe da sua capacidade, mas você não quer assumir. Então não é só pedir a Deus, é necessário assumir o nosso compromisso como cristão. Isso ficou claro para este homem. Não é porque você foi liberto de mais ou menos 2.000 demônios que agora você pode vir e me seguir. O seguimento não é só isso. Exige, como esses que estão aqui comigo, esses 12, esses todos que estão aqui, abriram mão de muita coisa na sua vida para me seguir. É necessário você abrir mão também, não é só pela experiência que você teve de libertação.
Então, seguir Jesus requer de nós, de cada um de nós, um preço. E aí, antes de responder se de fato nós queremos seguir a Jesus, nós precisamos saber se nós estamos dispostos a pagar esse preço. Que preço, padre? Por exemplo, tem uma outra passagem de Lucas 9, onde o Senhor diz: quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: as raposas têm tocas e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a sua cabeça. Ao olhar para nossa casa, para a sua casa, o conforto que você tem lá na sua casa, que talvez você ache que não tem, não é? Mas o que você tem, o que eu tenho, tem muitos que não têm. Onde um lugar para dormir, telhado para se cobrir, uma cama para dormir, um alimento à mesa, tem muitos que não têm o que nós temos e às vezes nós reclamamos. Então, ao olhar para essas coisas que você tem, sua casa, as coisas que você tem lá, sua roupa, seu alimento, você seria capaz de abrir mão disso para seguir Jesus? Sim ou não? Já mudou a resposta, está vendo? Mas pode se responder interiormente. Você seria capaz de abrir mão disso? Porque tem muitos que estão abrindo mão disso para seguir Jesus. Seguir Jesus levando para o seu irmão, para que, levando Jesus para o irmão faça a experiência que ele já fez. E isso foi o que Jesus viveu. Ele percorria diversas cidades. Quantas pessoas Jesus alcançou? Inclusive este homem que estava com mais ou menos 2.000 demônios. Por que Jesus alcançou? Porque Jesus foi na cidade onde ele estava. Quando terminou a missão ali, Jesus foi para uma outra cidade. Quando terminou lá, ele foi para uma outra cidade. E assim ele ia fazendo. Então, o cristianismo, viver a missão de Cristo, é ser missionário. Você está disposto a isso? Porque o mandamento do Senhor diz para nós, primeiro mandamento da lei de Deus, que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas. Deus em primeiro plano, acima de todas as coisas, acima de todas as pessoas. Deus em primeiro plano. Do que você seria capaz de abrir mão na sua vida por causa de Deus? Você está no emprego que você está ganhando muito dinheiro, está, graças a Deus, está bem empregado, está sendo bem remunerado. Você seria capaz de abrir mão do seu emprego, do salário que você está recebendo mensalmente, por causa de nosso Senhor Jesus Cristo? Você seria capaz de abrir mão dos seus filhos, da esposa, do esposo, da família, no momento, obviamente, para seguir Jesus? Ou a sua família é muito mais importante? É a sua família em primeiro plano. Entenda, estou falando aqui de você ser irresponsável e abandonar a família e não cumprir com suas responsabilidades. Estou falando do segmento com Cristo. Até onde você teria coragem de abrir mão daquilo que lhe traz conforto, lhe traz segurança e que você está apegado para seguir nosso Senhor Jesus Cristo? Porque se nós não entendermos isso, nós vamos nos agarrar naquilo que é daqui, naquilo que é mundano, naquilo que é passageiro, e nós vamos esquecer do Senhor. E aí o mandamento do Senhor que nos diz amar a Deus acima de todas as coisas vai ficando em segundo plano, em terceiro, vai ficando para trás, vamos empurrando, porque nós estamos colocando na nossa vida outras prioridades e não Deus. Do que você seria capaz de abrir mão na sua vida para seguir nosso Senhor Jesus Cristo? Porque a palavra de Deus que nós estamos ouvindo está dizendo para nós que seguir Jesus Cristo requer de nós um preço. E aqui eu estou falando, por enquanto, somente de abrir mão do que é material e de relações. Tem muito mais coisa que nós precisamos abrir mão para viver essa vida nova e seguir o Cristo. Por exemplo, São Francisco Xavier, antes de ser santo, só queria levar uma vida de honra e prestígios humanos lá em Paris. Às vezes vemos cristãos católicos que dizem: eu quero ser como São Francisco Xavier, eu quero ser como Santa Teresinha, quero ser como Santa Rita, como São Padre Pio, como São João Paulo II, não sei o que lá. Tá,
Mas olha o que esses homens e mulheres fizeram com a vida deles, o que renunciaram por causa de nosso Senhor Jesus Cristo, e olha como está a sua vida. Você teria coragem de derramar o seu sangue por causa de nosso Senhor Jesus Cristo? Às vezes você não tem coragem de sair da sua casa para ir na igreja participar da Santa Missa. E está levantando bandeira, batendo no peito, que você quer ser santo, que você quer imitar o santo tal, não sei o quê. Imita primeiro nosso Senhor, que é o santo maior. Quando você conseguir viver e assumir a cruz que você precisa carregar e amar Deus acima de todas as coisas, acima das pessoas, e abrir mão daquilo que você precisa abrir mão para seguir Jesus, aí você pode olhar para os outros santos, porque eles se santificaram seguindo Cristo. Nós, cristãos católicos, não vamos nos santificar seguindo Padre Pio, somente, seguindo Santa Rita, Santa Teresinha, qualquer outro santo, São Sebastião. Não, nós vamos nos santificar primeiramente seguindo nosso Senhor Jesus Cristo, é Ele o santo. E aí, a partir da cruz, a partir de Jesus, da sua vida, nós vamos descobrir aqueles que viveram a imitação de Cristo, e aí sim, esses santos servem de exemplo para nós. Não é o contrário, abandonar a cruz e olhar só a vida desses homens e mulheres. E aqui eu estou dizendo para você, que eram humanos como nós, pecadores como eu, como você, e precisaram abrir mão da sua vida de pecado, da vida que levavam, para seguir o Cristo. Então, por exemplo, São Francisco Xavier, antes de ser santo, só queria levar uma vida de honra e prestígios. E você? E você? Que tipo de vida você está querendo levar? Como eu falava, às vezes uma vida cômoda, não é? Às vezes uma vida confortável, às vezes uma vida de prazer, vivendo as coisas do mundo, vivendo as alegrias deste mundo, que são passageiras, se satisfazendo com as coisas daqui, vivendo as relações dos prazeres, das coisas deste mundo, e você não quer abrir mão disso. E você não quer abrir mão disso. Quer um exemplo? A última confissão que você fez, não precisamos nem ficar na última, para você ver a seriedade da coisa. Pode ser a penúltima, as 2 últimas confissões, as 3 últimas confissões, suas 4 últimas confissões, os pecados que você colocou no confessionário diante do sacerdote, desses pecados, quantos você já voltou a cometer novamente? Porque é olhando o nosso passado que nós perceberemos se de fato nós estamos trilhando um caminho onde nós queremos assumir o preço do seguimento de Jesus, ou se nós queremos insistir numa vida que é desagradável a Deus, como muitas vezes nós fazemos. A força que nós devemos buscar em Deus é para não repetir os pecados. Então, se você traiu o seu esposo, ou se você traiu a sua esposa, você não vai repetir esse pecado. Se você roubou, se você furtou, se você agrediu, se você desonrou, você não vai repetir esses pecados. Porque pecado, você vai sair da frente do padre, terminando de se confessar, você vai pecar novamente. Mas você não pode, toda vez que você está indo ali no confessionário, diante do sacerdote, está ali às vezes com o mesmo sacerdote, repetindo toda vez os mesmos pecados. Quando você vai mudar de vida? Quando você vai mudar? Ora, se você fica sempre no confessionário, repetindo os mesmos pecados, você está fazendo Deus de palhaço? Não, eu vou pecar porque depois eu posso me confessar, o padre vai estar lá, vai me dar absolvição, Deus é misericórdia, Deus vai me perdoar. Vai pensando dessa forma para você ver aonde você vai parar. Às vezes nós fazemos Deus de palhaço, porque Deus está dizendo para nós, pela Sagrada Escritura, pela doutrina católica, pelo magistério, pelos santos da nossa igreja, de diversas formas Deus se comunica conosco, através de uma pregação, através de uma homilia, através de uma canção, através de uma pessoa que chega até você para te falar: meu filho, minha filha, é necessário que você mude de vida. Abandone essa vida de pecado que você está levando. Você precisa mudar. Se você quer estar aqui comigo um dia, você precisa largar essa vida de pecado. E você está ali todo mês, a cada 2 meses, uma vez por mês, uma vez por ano, confessando sempre os mesmos pecados. Quando você vai mudar de vida? Quando vai ser a sua conversão? Que dia vai ser? E está dizendo
com essa insistência, essa repetição de uma vida errada e sempre cometendo as mesmas coisas erradas, está dizendo que você é cristão. Eu sou de Cristo. Aí coloca a camisa de santo, coloca não sei o que no braço, se embeleza todo de santidade, mas por dentro, Deus sabe como você está. Deus sabe. Então é necessário mudar, primeiramente dentro. É necessário mudar a mente, o coração, o comportamento, mudar para Deus, não é para os outros verem. É necessário mudar para Deus, porque se nós mudarmos dentro, primeiramente, aí depois nós mexemos com o externo. Se for o contrário, vai ser só máscara. Vai ser só máscara. E Deus nos conhece. Deus nos conhece melhor do que nós mesmos, meus queridos. Então, do que você precisa abrir mão na sua vida para o seguimento? Aqui você está apegado. Eu preciso repetir para você. Você já ouviu isso muitas vezes, mas eu preciso repetir para você. Deste mundo nós não levaremos nada. Nada, nem essa roupa aí que você está no corpo, não levaremos nada, nada. Final de tudo será entre nós, entre Deus e nós. Então por que se apegar? Às vezes você está num relacionamento onde a pessoa está te levando para longe de Deus, para distante, está te tirando da graça, está fazendo você se perder, está fazendo você pecar, está te desencaminhando, está te tirando da presença de Deus. Ora, esse relacionamento é para você? Sim ou não? Não. Nós precisamos nos envolver e estar com pessoas que vão junto conosco para o céu. Você querendo ir para o céu, a pessoa querendo ir para o inferno, você querendo viver as coisas de Deus, a pessoa querendo viver o oposto, não dá. Um dos dois vai perder. Se a pessoa não se abrir, não se permitir, Deus não vai chegar na vida dela. Vai se perder ela e vai se perder você também. Então, tem muitas pessoas que estão agarradas em certos relacionamentos que têm te tirado da presença de Deus. O mandamento da lei de Deus diz para nós: amar a Deus acima de todas as coisas. Então talvez o namorado, a namorada, o noivo, talvez seja a sua prioridade. Às vezes não é nem tirar da sua vida, mas às vezes mexer nesse relacionamento para que Deus seja a prioridade. Um outro exemplo, Santa Teresinha, que eu trouxe aqui. Santa Teresinha relata como teve que vencer sua sensibilidade excessiva e seu histórico de filha mimada. Vocês sabiam que Santa Teresinha era mimada? Olha que coisa. Santa Teresinha era mimada antes da sua conversão. E uma pessoa mimada é chata, né? É chata, mal criada, pessoa chata mesmo. Então, olha, Santa Teresinha era chata antes da sua conversão, mas mudou. Olha quem é Santa Teresinha hoje para nós, católicos. Olha como a vida dela se transformou. Olha como ela amou Jesus Cristo a ponto de ser hoje para nós, depois de Jesus, uma referência. Mas trazia consigo algumas dificuldades, porque quem é mimado traz consigo dificuldades de relacionamento, de aceitação, traz consigo dificuldades. E a sua personalidade? Você abre mão? Você abre mão do jeito que você é? Às vezes a pessoa vai com você e fala: nossa, mas como você é, sei lá, mimado. Às vezes você é teimoso. Quem é esse daí? Quem é você para me chamar de teimoso? Não aceita a crítica. Não aceita o que a pessoa está apresentando para você a partir da visão que ela está tendo, do que você está mostrando. Não aceita. Então, se nós não nos permitirmos sermos moldados, nós não vamos seguir Jesus e não vamos alcançar o céu. Ah, padre, mas Deus me criou desse jeito, então Ele vai me acolher do jeito que eu sou. Ah, não vai não. Deus não te criou pecador. Deus não te criou desta forma. Deus te criou a imagem e semelhança dEle. A todos nós. Nós no percurso é que nos manchamos e desvirtuamos tudo. Mas tem algumas coisas em nós que precisam ser trabalhadas, porque se nós não trabalharmos, olha, tem muitos que se acham melhor do que nosso Senhor Jesus Cristo. Tem muitos que se acham melhor do que nosso Senhor Jesus Cristo. Tem um político aí que recentemente falou que ele é mais honesto do que nosso Senhor Jesus.
Tem gente que se acha maior do que nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se nós não trabalharmos ou não nos deixarmos trabalhar a nossa personalidade, o nosso jeito de ser, não trabalharmos isso, olha, nós nos colocamos num lugar que não é para nós estarmos, é o lugar de Deus. Nós vamos quase que tirar Jesus do lugar onde, o lugar que é dele, para nós subirmos lá. E a gente precisa se colocar no nosso lugar. A humildade e a obediência fez os santos. A humildade e a obediência fez os santos. Se nós não quisermos trilhar esse caminho, nós não vamos alcançar a santidade. Enquanto nós insistirmos com nossa teimosia, com nossa estupidez, com nossa ignorância, naquilo que nós queremos, Deus às vezes está te falando, você está ouvindo, eu não gosto desse padre, eu não gosto do jeito que esse padre fala, eu não vou lá na comunidade porque é aquele padre. Ora, porque talvez o que aquele padre ou esse padre está falando é o que você está precisando ouvir. E muitos de nós não querem ouvir verdades, muitos de nós querem ouvir palavras doces. É por isso que tem muitas igrejas, tem muitas pregações, tem muitos padres que têm sempre uma multidão diante de si, porque aquele padre fala palavras doces, fala aquilo que aquele povo quer ouvir. Mas o padre não tem que falar aquilo que o povo quer ouvir, o padre tem que falar aquilo que Deus está mandando falar. E aquilo que Deus nos manda falar, muitas vezes nós não aceitamos, porque Deus sabe onde que é a ferida e Ele vai nela. Deus sabe onde está o nosso calo e Ele vai lá no nosso calo. É por isso que muitos dizem, eu não volto, eu não quero mais, eu não vou mais. Busca aquilo que lhe satisfaz. E aí, buscando aquilo que lhe satisfaz, ouvindo palavras cômodas, quando que nós vamos crescer? Nunca. Uma pessoa mimada, se não assume que é mimada e não se propõe a trabalhar isso, vai deixar de ser mimada quando? Nunca. Uma pessoa que não aceita as verdades que lhe são ditas, e não são as minhas verdades, mas a verdade de Deus, a palavra é de Deus, a Sagrada Escritura. A pessoa é capaz às vezes de alterar a reflexão, de mudar a palavra de Deus, para que a palavra de Deus não lhe sirva como uma carapuça, como muitas vezes nós usamos a expressão. Então ela é capaz de mudar isso aqui, para não ouvir aquilo que Deus está lhe dizendo. Eu falava numa pregação sobre adultério, sobre fornicação, e aí falava sobre matrimônio, sobre aqueles que não têm matrimônio, que querem viver a sua vida da sua maneira. Eu não vou caçar a igreja para casar, não. Vamos amigar, vamos casar só no civil, não quero saber do sacramento do matrimônio, não sei o quê. E a pessoa acha que viver nesse tipo de vida pode viver como um cristão católico, que segue tudo direitinho. Foi lá e foi batizado, recebeu a primeira comunhão, recebeu a crisma, recebeu o sacramento do matrimônio. A pessoa acha que porque juntando com uma outra, amigando ou casando só no civil, pode viver uma vida de casal, de matrimônio. E achar que é casal, tendo recebido a bênção de Deus, pode entrar na fila da comunhão, pode comungar, pode fazer igual todos os outros. Fingindo um tipo de cristianismo, um tipo de vida cristã, se enganando para viver aquilo que quer viver. Para não aceitar a verdade de Deus e a doutrina da igreja que segue, dizendo que a vida que está levando está errada. Não é como você quer, é como Deus diz que precisa ser. Porque quando nós quisermos fazer pela nossa cabeça sem Deus, vai dar errado. Vai dar errado. Os sacramentos da nossa igreja são um canal de graça. É um canal de graça, e somente na igreja católica você encontrará sacramentos. Não existe outra igreja. Não existe outro rito, outra fé, onde você vai encontrar sacramentos. Os sacramentos é só na igreja católica. E Deus deu a nós católicos os sacramentos como um canal de graça. E imediatamente nós nos ligamos a Ele através dos sacramentos. Você está numa total vida de pecado. Você está na lama, na porcaria da imundície dos pecados. Você encontra um sacerdote, você se ajoelha diante do padre e você diz: eu pequei, eu preciso me redimir com Deus. Pela sua confissão, seu arrependimento, pela absolvição, pela penitência que lhe é dada, imediatamente a imundícia é retirada de você e você é religado com Deus. Você vem e participa da Santa Missa, como nós participaremos daqui a pouco. No momento da oração que o sacerdote ali faz, revestido do próprio Cristo, porque é Ele quem faz através da pessoa do Padre, Deus vem ao nosso encontro e se entrega a cada um de nós em corpo, sangue, alma, divindade, para que a partir daquele momento você se torne
templo sacrário de Deus, igreja viva, onde quer que você vá, que você esteja, que você possa levar Deus em você. Imediatamente, Deus estabelece conosco um elo, uma ligação, onde se mistura o nosso sangue com o sangue dele, o nosso corpo com o corpo dele, a nossa alma, o nosso espírito com a alma e o espírito dele. É Cristo em nós, somos nós em Cristo, não se separa mais, estamos juntos. Para nós não nos perdermos, não perecermos. Olha, a nossa igreja é maravilhosa. A nossa igreja é maravilhosa com os caminhos que Deus nos dá para nós alcançarmos o céu, e tem cristão católico abrindo mão disso. Vamos amigar. Casar na igreja? Eu conheço um monte de gente que vivia muito bem, depois que casou na igreja, passou a dar tudo errado na sua vida. Já ouviu alguém falando isso? Passou a dar tudo errado na sua vida. Como que uma pessoa como essa pode dizer que é católica? Como que uma pessoa que faz uma afirmação dessa pode dizer que é católica? Dizer que ao receber um sacramento, que é um canal de graça de Deus conosco, as coisas passaram a dar errado na sua vida. É a mesma coisa que você dizer que depois que eu recebi a Eucaristia, tudo deu errado na minha vida. Depois que eu fui crismado, tudo deu errado na minha vida. Depois que eu fui batizado, tudo passou a dar errado na minha vida. Ora, é a mesma coisa? Os sacramentos têm a mesma... são todos canal de graça na nossa vida. Se você diz que o matrimônio, depois que recebeu, passou a dar tudo errado na sua vida, então os outros sacramentos também foram péssimos para você. Por que a pessoa faz uma afirmação como essa? Porque não quer seguir Jesus. Não quer seguir. Como esse homem do Evangelho. Quer seguir Jesus por quê? Porque Ele me dá aquilo que eu estou precisando. Se eu estou doente, Ele vai me curar. Eu vou buscar para Ele me curar. Estou desempregado, eu vou rezar, vou buscar nele para Ele me dar um emprego. Estou querendo arrumar uma namorada ou um namorado, eu vou rezar para Ele me dar o companheiro ou a companheira que eu estou buscando. Então, você vai estabelecer com o Senhor não uma relação de amor, mas uma relação de interesse. Então, não é porque você quer segui-lo, é porque você quer alcançar dele aquilo que você tem interesse em alcançar nele. Uma outra santa, chamada Santa Elizabeth, da Trindade, conta como foi obrigada a controlar seu temperamento explosivo. Se queria realmente amar a Deus com todas as suas forças, esses esforços humanos e ascéticos para desenvolver-se na santidade. Muitas vezes, no caminho de santidade, nós entendemos ou achamos que a gente tem só que evitar algumas práticas, algumas coisas no campo da sexualidade. Que viver a castidade para ser santo, e tem, é verdade, mas não é só isso. Aqui eu apresentei para você 3 santos, São Francisco Xavier, Santa Teresinha e Santa Elizabeth da Trindade, que trabalharam a sua personalidade. Esse tipo de pessoa, do jeito como eu estou, do jeito como eu sou neste momento, esse tipo de pessoa precisa mudar, porque do jeito que eu sou, não tem como eu seguir Jesus. Porque as coisas que Jesus vai pedir para eu abrir mão, renunciar, se eu continuar sendo desse jeito, eu não vou conseguir fazer. Não vou renunciar, não vou abrir mão, então não vou seguir Jesus. Isso é um perigo muito grande. É um perigo muito grande, porque se eu desejo não melhorar, não mudar, não ser uma pessoa melhor, eu vou projetar na minha cabeça o tipo de cristianismo que eu quero levar, que eu quero viver. E isso é um perigo muito grande. Muitos de nós têm um tipo de cristianismo na cabeça. Por exemplo, a pessoa ouve algumas coisas e projeta um tipo de vida cristã e acha, por exemplo, apesar de estar na Sagrada Escritura, que não tem problema nenhum abortar. Quando já sabe da posição da Igreja Católica sobre o aborto. A pessoa é capaz de se dizer católica e dizer: eu não concordo com esse negócio, a vida é minha, eu faço com a minha vida o que eu quiser. Continua fazendo mesmo. Continua fazendo em sua vida o que você quiser, mas não diga que você é cristã e não diga que você quer ir para o céu, porque ir para o céu cometendo aborto é um lugar, se tem um lugar que você não vai,
a não ser pela misericórdia de Deus. Se você se arrepender e Deus entrar com a sua misericórdia, você pode alcançar. Agora, se você insistir nesse tipo de prática de vida contrária à vontade de Deus, contrária à Sagrada Escritura, contrária à doutrina católica, se tem um lugar para onde você não vai, é para o céu. Só se mudar de vida, se arrepender e alcançar a misericórdia de Deus. Como entender um cristão católico que se mostra contrário à doutrina da igreja que segue e se mostra, por exemplo, favorável à ideologia de gênero? Quando o Papa já se manifestou, quando a igreja já se posicionou, como a pessoa é capaz de dizer que é católica, entrar na fila da comunhão, receber Cristo, para acontecer isso que eu expliquei para vocês, que acontece através da Eucaristia, e se posicionar favorável à ideologia de gênero? Por que se posiciona desta forma? Porque projetou na sua mente um tipo de cristianismo e de catolicismo que não tem nada a ver com cristianismo e com catolicismo, mas a pessoa colocou na sua cabeça que é aquilo e ninguém tira da cabeça dela. Infelizmente ainda encontra dentro da própria Igreja Católica alguns lobos vestidos em pele de cordeiro que vão afirmar dentro da Igreja Católica aquilo que o mundo tem gritado aos quatro ventos, aos quatro cantos. E aí a pessoa vai dizer: ah, tá vendo lá, o padre falou que não tem problema. Você vai ficar com o padre ou você vai ficar com a igreja? Você vai ficar com aquilo que o padre fala ou com aquilo que o catecismo da Igreja Católica está te falando? A escolha é sua, porque o padre pode errar, a igreja não. Então, se você ouviu do padre, e você foi lá no catecismo, você foi lá na palavra de Deus, e você viu que o padre está errado, você vai ficar com quem? Com o padre, porque é padre? Ou você vai ficar com o que diz a palavra de Deus? Ou você vai ficar com o que diz o catecismo da Igreja Católica? Ora, como católico, você precisa se posicionar. Um padre pode errar, como tem muitos que estão errando nas posições que estão fazendo, porque não estão sendo padres, estão colocando o seu pensamento para o povo, que não é seu, é de Deus. Ao ouvir esta fala, esse posicionamento desse padre, você vai ficar com o que esse padre está falando, você sabendo que o que ele está falando é contrário à vontade de Deus, ou você vai ficar com a igreja? Porque nós somos católicos, nós não somos partidários. Você não é daquele padre. Aquele padre pode estar naquele momento à frente da sua paróquia. Você não pertence àquele padre. Você é católico, apostólico ou romano. Todos nós. Lógico, nós nos deixamos ser orientados pelos pastores. Como eu sou orientado pelo meu bispo, como sou orientado pelo nosso Papa. Mas orientado a partir daquilo que diz a fé católica, não aquilo que está na cabeça do sacerdote. Então, ao ouvirmos esta passagem de São Marcos, nós vemos este homem, como disse, que vivia uma vida sofrida por todos esses demônios que estavam atormentando ele. Como sofria este homem? E ele foi curado, ele foi liberto por Jesus e a sua vida mudou completamente. Depois de ser liberto, ele disse: eu quero te seguir. Já expliquei aqui porque do motivo dele querer seguir Jesus. Eu quero te seguir. Jesus disse não para ele. Por que Jesus disse não para este homem? Se ele queria segui-lo. Jesus disse para ele: vai para a tua casa e para os teus e conta tudo o que fez por ti o Senhor. Esse homem vivia no cemitério, nas catacumbas, então já não vivia com os seus há muito tempo. E uma vez que aquela situação de miséria que ele vivia não existe mais, agora é necessário que ele dê testemunho. Testemunho para quem? Para os seus e para todos, do que Jesus fez na vida dele. Onde é o lugar mais difícil de nós evangelizarmos? Dentro de nossas casas. O lugar mais difícil de sermos cristãos, sermos de Deus, sermos missionários, de viver a palavra, de viver a nossa fé, é dentro de nossas casas. Inclusive isso é bíblico. Nem Jesus pôde fazer nada na sua terra
e disse: um profeta só não é bem recebido na sua própria terra. Lugar mais difícil para nós evangelizarmos é dentro de casa. Então esse homem, depois de ter vivido o inferno, foi liberto por Jesus. Agora Jesus diz para ele: vá e dê testemunho para os seus, que talvez já não estavam mais acreditando que de fato esse Jesus que está percorrendo aí as cidades pode fazer alguma coisa por você. Tanto tempo esse homem endemoniado, vivendo tudo aquilo que estava vivendo, talvez já não acreditavam mais. O testemunho que ele vai dar do que Jesus fez na vida dele vai converter aquelas pessoas. Vão pensar diferente, vão passar a acreditar, vão buscar e terão sua vida mudada também. Percebe? Porque que quando você busca, eu vou rezar clamando a Deus pela cura, eu vou clamar pedindo a Deus pela libertação que eu estou precisando, aí você vai lá e consegue a cura e consegue a libertação que você estava buscando. Você não pode ir embora, abandonar Deus, abandonar os seus, abandonar o lugar onde Deus fez a obra na sua vida. É necessário você dar testemunho para que outros conheçam, saibam do poder de Deus e possam buscar também em Deus a solução dos seus problemas. Mas o que nós temos visto, a pessoa vem, e aqui eu dou o meu testemunho para você, porque muitas pessoas já vieram até mim, a pessoa vem, pede oração, eu faço oração, a pessoa alcança aquilo que buscava, vem me dar testemunho. Agora eu digo, você não tem que testemunhar para mim somente, você tem que pegar um microfone e falar para os seus irmãos do que Deus fez na sua vida. A pessoa vem e diz: eu não consigo, e não faz, e não dá testemunho, retém para si. Meus queridos, nenhuma cura, nenhuma libertação que Deus faz na nossa vida é para uma experiência pessoal. E aqui nós precisamos nos perguntar: para que você quer ser curado? Você que busca cura nos encontros onde você participa, em encontros de carnaval, por exemplo, tem muita gente buscando cura através dos encontros que participa. Você quer ser curado para quê? Depois de ser curado, a sua vida vai mudar? O que vai mudar? Depois de ser curado, para onde você vai? O que você vai passar a fazer? O que você vai fazer diferente diante da vida que você levava? Você quer ser curado para quê? Deus, me cura do vício do álcool, eu não aguento mais beber, minha família está sendo destruída, minha vida está sendo destruída, Deus me cura do vício do álcool, me liberta. E aí Deus vai lá e te liberta do vício do álcool. Aí você não muda de vida, continua se relacionando com as mesmas pessoas, continua indo em boteco, continua jogando, apostando, continua se envolvendo com pessoas que estão te oferecendo álcool, até que você vai lá e bebe, depois começa a beber de novo, e começa a beber de novo, e aí passaram-se nem 6 meses, você já caiu de novo no vício do álcool. Não buscou a Deus, não rezou, não agradeceu, não testemunhou, não fez nada. Não bebo, não coloco uma gota de álcool na minha boca há meses. Louvado seja Deus pelo que Ele fez na minha vida. Deu 6, 7, 8 meses, já está lá bebendo de novo. Por quê? A pessoa foi liberta do vício e fez o que com a sua vida? Distanciou de Deus, afastou de Deus. Diz para você: se nós trilharmos um caminho pela nossa própria cabeça sem Deus, não vai dar certo. Então, quando você vem e pede a Deus: Deus me cura, Jesus, filho de Davi, me cura, Ele cura. No seu amor, na sua misericórdia por nós, Ele cura. Mas você quer ser curado para quê? Para voltar à mesma vida de pecado que você levava? Deus me cura desse câncer no pulmão. Deus vai lá e te cura, limpa completamente o seu pulmão. Passa-se alguns meses, você vai lá e já está com o cigarro na boca novamente, fumando outra vez. Para que você pediu cura para Deus? Deus, eu traí minha esposa, mas eu não quero mais repetir esse pecado, eu quero cuidar da minha família, Deus me ajuda, não sei o que. Aí Deus age, intervém na sua vida. Passam-se alguns meses, já está você lá repetindo o pecado de adultério com a mesma pessoa, ou então buscando em outras relações a prática do mesmo pecado. Para que você pediu libertação para Deus?
Percebe que não é só alcançar de Deus e dizer, agora eu vou te seguir. Agora eu sou um convertido, agora eu mudei de vida, agora eu vou seguir o Senhor, agora eu sou uma pessoa nova, vida nova, agora eu sou um outro cristão. Não dá algumas semanas, o diabo te dá uma rasteira que você cai de novo no pecado que você cometia. E às vezes vai ser muito mais difícil você se levantar novamente, porque a soberba tomou conta de você, a falta de humildade tomou conta de você. Você não conseguiu reconhecer que é Deus quem faz, mas Deus não faz no estalar de dedos. É um processo. Se você perceber que recebeu e abandonou Deus, está lascado, vai cair. Vai cair. O capeta vai te dar uma rasteira. E quando ele dá rasteira, ele sabe fazer. Faz bem feito. Então, por isso Jesus diz para este homem, não é momento para você me seguir. Você vai e vai dar testemunho para os seus, para todos, do que o Senhor fez na sua vida. Quantos testemunhos nós já ouvimos? Talvez você já tenha experimentado isso. No momento que você estava fraco na fé, a pessoa veio aqui à frente, pegou o microfone e diz, eu estava assim, assim, assim. Eu estava no leito, na UTI, eu estava vivendo isso, eu clamei, eu pedi a Deus, eu pedi a Nossa Senhora, eu pedi aos santos, eu me agarrei na oração tal, e saí. Estou aqui e venci. A pessoa estava desenganada pelos médicos, só tinha alguns meses de vida, tinha doenças incuráveis, tinha doenças que aos olhos de todo mundo, esse daí não passa de tal mês, de tal dias, a pessoa se recupera pela sua fé, alcança em Deus a cura, vem e testemunha, e aquela ali foi a experiência, aquele foi o marco, aquilo que aquela pessoa precisava para poder realmente mudar, transformar completamente a sua vida, e a partir dali se agarrou de tal forma a Deus, que não abandonou Deus nunca mais. A vida dessa pessoa muda por completo. E o seu testemunho de vida faz com que muitos outros que estavam desanimados, que estavam querendo parar de rezar, que já não acreditavam mais, passem a acreditar no Senhor e passem a rezar. Então, Jeremias 30 diz para nós, mas eu vou restaurar a saúde e curar as suas feridas, declara o Senhor. Nós não temos dúvida disso, de que diante da nossa necessidade de sermos curados, Deus nos cura, Ele cura. Mas nós precisamos nos perguntar, eu quero ser curado para quê? Vou repetir, para voltar ao mesmo tipo de vida que eu levava, ou eu viverei a mudança? Vou concretizar isso, a mudança, vou fazer diferente, vou buscar mais a Deus, vou levar Deus para aqueles que eu não levava antes, né? Para que eu peço a Deus cura? E a libertação que este homem recebe é para que o velho, assim como nós, que buscamos também, libertação de nossos males, para que o velho que éramos antes da fé em Cristo, seja crucificado junto com o Senhor. É olhando para a cruz de Cristo que nós veremos ali as nossas mazelas, diante de tanto sofrimento que o Senhor passou, viveu. Nós enxergaremos que o que nós vivemos, passamos, sofremos, não é nada comparado ao que Cristo sofreu. E ali nós passaremos a viver com mais misericórdia, com mais amor ao Senhor, com mais entrega, né? Ali, olhando para a cruz de Cristo e nos colocando nela, nós conseguiremos abrir mão da nossa vida, daquilo que nós nos apegamos e que tem nos ferido, nos machucado, nos tirado da presença de Deus. Nós vamos nos apegar na cruz de Cristo para vivermos a nossa fé. E aí, através da cruz de Cristo, é que nós alcançaremos a libertação. Então, meus queridos, tema da pregação é somente curados e libertos conseguiremos seguir Jesus. Seguir Jesus exige de nós um compromisso, requer um preço, uma mudança de vida. É necessário trabalhar em nós tudo, personalidade, postura, falar, pensar, vestir, tudo, o interior, o exterior, trabalhar tudo. E nesse desejo de seguir Jesus, ao pedir para Ele, Senhor, me cura, Senhor, me liberta, nós precisamos nos questionar por que queremos ser curados, por que queremos ser libertos pelo Senhor. Uma vez curados ou libertos, não é para voltarmos à mesma vida que levávamos, é para mudar e a partir de agora viver uma vida nova e pelo testemunho daquilo que Deus fez na nossa vida,
levar outros a fazer a mesma experiência. Deus abençoe cada um de nós, que o Espírito Santo de Deus fortaleça, porque não é fácil, ser cristão não é fácil, isso Jesus disse para nós. Que o Espírito Santo de Deus fortaleça cada um de nós, para que cada dia nós possamos ser de Deus. Para nós, primeiramente para nós, ser de Deus numa mudança pessoal, para mudar realmente como pessoa, porque nós amamos a Deus, amamos muito a Deus e queremos um dia estar na sua presença. Então, por nosso amor a Deus, nós mudamos. E depois, por amor a Cristo, mudar para nas relações que nós temos, traçamos, podermos ser de Deus para cada um dos nossos irmãos. Amém? Amém?